Boa tarde, meu nome é Reinaldo Lino, sou diretor regional para a América Latina da Lerdo Américo. Muito obrigado por sua presença nesse primeiro SAM virtual que estamos organizando aqui na América Latina. Como alguns de vocês sabem, o SAM é um evento que organizamos regularmente. Aqui no Brasil, a cada 2 anos, organizamos um SAM em maior escala, um evento para 300 pessoas, de 3 dias. E tínhamos um organizado, agora planejado para maio desse ano, que infelizmente, em função da pandemia, fomos obrigados a adiar para maio de 2021. Também organizamos regularmente os mini-SAMs, em torno de 8 a 10 mini-SAMs, que é um evento de pequeno porte, apenas um dia, é um evento para 50, 60 pessoas, onde o objetivo é trazer muita interação entre as pessoas, muita atividade prática e, obviamente, também fomos obrigados a cancelar esses eventos planejados para esse ano. Mas não podemos permitir que a pandemia e que o isolamento social nos impossibilite de continuar tentando trazer informação de conteúdo sobre simulação para a comunidade de simulação aqui no Brasil. Por isso, tomamos a decisão de criar uma série de SAMs virtuais que vão até o final do ano e vão tentar trazer temas atuais sobre metodologias de simulação, adaptações a metodologias que hoje nós já utilizamos. Vamos trazer depoimento e experiência de pessoas do Brasil, da América Latina e da Europa para estar compartilhando com vocês o que está se fazendo em simulação nos dias de hoje. Por isso, o tema central dessas apresentações será a simulação no tempo de pandemia, né? As próximas edições desses SAMs virtuais acontecerão dia 3 de setembro, em espanhol, nesse mesmo horário, onde vamos convidar os colegas da América Latina. No dia 10 de setembro, em português, nesse mesmo horário, também com a presença de brasileiros e colegas da América Latina. E a partir do dia 24 de setembro vamos convidar os colegas da Espanha e Portugal, palestrantes também desses países vão participar dos nossos eventos, com o intuito de trazer uma interação ibero-americana, né? Tanto a experiência latina em simulação nesse momento, como a experiência europeia. Esses eventos, para que os nossos colegas da Europa possam participar, vão ser no horário mais cedo, às 12 horas, no horário de Brasília, e serão no dia 24 de setembro em espanhol, 1 de outubro em português, 15 de outubro em espanhol. Tudo isso vai estar no nosso site, vai estar divulgado, vocês vão estar recebendo o nosso mail. O tema de hoje é telesimulação. Não poderia ser mais atual, um tema absolutamente relevante. Nesse momento onde algumas faculdades voltam a operar, outras não, algumas abrem, como fazer simulação na educação continuada. Telesimulação é uma alternativa extremamente útil e válida nesse momento, então convidamos a professora Carolina Brandão para trazer a sua experiência, ela que está fazendo telesimulação nesse momento, nos contar um pouquinho como é que é a sua experiência. A professora Carolina é especialista em ensino baseado em simulação, doutora e mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, pós-graduada em administração de serviços de saúde pela Universidade de São Paulo, coordenadora e docente do Hospital Simulado do curso de Medicina da Universidade da Cidade de São Paulo, a Unicid, e coordenadora e docente concursada do curso de Medicina da Universidade de São Caetano do Sul. Membro fundadora e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Simulação na Saúde, a Abracim, nas gestões de 2014 a 2018. Coordenadora dos polos da American Heart Association, da Unicid e da Universidade de São Caetano do Sul, para os cursos de BLS, ACLS e PAUS. A professora Carolina, não posso dizer que é uma velha companheira da simulação, porque ela é muito jovem, mas já há muitos anos a gente vem trabalhando junto em vários projetos na área de simulação, uma pessoa extremamente dinâmica, que muito atualizada no tema, que sempre abre as suas portas para receber as pessoas que estão iniciando ou querem adquirir mais conhecimento na simulação. Além da professora Carolina, vamos contar com a presença do professor Dr. Augusto Scalabrini Neto,
professor Augusto Scalabrini, ele é cardiologista, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é professor associado ao Departamento de Emergências Clínicas dessa mesma universidade e coordenador do Laboratório de Habilidades da FMUSP. Coordenador geral e didático do Laboratório de Habilidades e Simulação da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, o Augusto Scalabrini Neto é fundador e ex-presidente reeleito da Abracim, Associação Brasileira de Simulação em Saúde, e fundador e presidente passado da FLASIC, Fundação Latino-Americana de Simulação. Foi o primeiro latino-americano a ser indicado presidente do International Meeting for Simulation in Healthcare, em São Francisco, nos Estados Unidos. É membro efetivo do Comitê for Simulation da AME, Association for Medical Education Europe, e membro da comissão jogadora do Prêmio Aspire, na modalidade de simulação da mesma entidade, da AME. É médico do corpo clínico e vice-presidente do COREM, Comissão de Residência Médica do Hospital Sírio-Libanês, e supervisor do programa de residência médica em cardiologia deste hospital, do Hospital Sírio-Libanês. Professor Augusto Scalabrini é um velho, esse sim eu posso dizer, um velho companheiro, já há quase 15 anos o conheço, tenho o prazer de desfrutar da sua companhia em vários projetos na área de simulação. O professor Scalabrini é um dos pioneiros no país, se apaixonou por essa área, estudou muito sobre isso e desde que abriu o laboratório de simulação da Faculdade de Medicina da USP, tem aberto as portas dessa instituição para receber as pessoas que querem adquirir mais conhecimento sobre simulação. Tem um curso de formação de instrutores extremamente reconhecido no país, com mais de 400 pessoas já treinadas, e é um prazer, portanto, receber mais uma vez o professor Scalabrini agora nesse palco virtual. Então a professora Carolina fará a sua apresentação, mostrando a sua experiência em telesimulação. Em seguida, o professor Augusto Scalabrini fará uma simulação realística com debriefing, e vocês terão a oportunidade ao final da sessão de fazer perguntas e respostas. Portanto, nesse momento, eu convido a professora Carolina Brandão a vir ao nosso palco virtual. Muito obrigado a todos. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro evento online, num momento tão desafiador. Não tem sido fácil para que a gente possa trabalhar da forma que a gente sempre fez. Então, eu não tenho todas as respostas, não tenho essa pretensão, mas eu acho interessante a gente compartilhar, né, os acertos, as coisas que estão em andamento. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês do que eu tenho feito aí na minha rotina, para que depois a gente possa trocar figurinhas e conversar um pouquinho mais sobre esse momento desafiador que a gente está passando. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui os slides. Você pode passar para mim, por favor? Pode passar. Eu acho que a gente não tem como começar essa conversa de simulação na pandemia, a telesimulação, sem antes a gente pensar do futuro da educação em saúde, né? Então, se a gente for pensar, há 10 anos atrás, quando eu comecei a tentar transformar a simulação, né, que eu fazia até então com a educação continuada, com a educação permanente, transformar isso para a realidade da graduação, né, eu tive muitas barreiras, muitas dificuldades, e nós tínhamos pouca evidência científica da retenção de conhecimento dessa estratégia. E aí os anos se passaram, muitas transformações na simulação aconteceram, né? E hoje a gente não tem mais a simulação como uma novidade, como uma estratégia inovadora. Ela é uma obrigação, né? Hoje a gente tem na literatura isso muito bem descrito.
Só que a pandemia acelerou um processo de inovação que a gente não estava preparado, né? Então, em questão de meses, parece que a gente teve que acelerar uma série de novas estratégias e ter respostas sobre a retenção de conhecimento dessas estratégias em questão de meses. Né? Então, aquilo que a gente trabalhou, né, ao longo desses 10 anos para estar garantindo na literatura, ter um embasamento científico essa produção da simulação na graduação, né, parece que a gente tem que fazer tudo isso agora em novas estratégias, outras técnicas e comprovar isso em meses. E é difícil, né, gente? É muito complicado. E eu acho que muitas outras coisas vão crescer. Eu dou um exemplo aqui da própria realidade virtual. Eu acho que a realidade virtual é algo que vai crescer de forma exponencial depois de todo esse processo que a gente está passando da pandemia. Né? Várias outras estratégias que a gente tem trabalhado, elas vão crescer e a gente, no meio dessa coisa, começa a ter muita informação, mas apesar de ter muita informação, a gente tem poucas pessoas e poucos materiais que a gente possa utilizar para, bom, aqui eu vou seguir isso aqui, eu vou trabalhar dessa forma. Então, embora a gente tá com chuva de informações, de possibilidades, a gente tem tido poucos momentos para conversar, para realmente compartilhar o know-how, como o meu colega está fazendo. Né? Então, esse é o meu objetivo aqui hoje, é mostrar um pouquinho do que eu tenho tentado fazer para a gente tentar superar esse momento. Pode passar, por favor. Então, como eu comentei com vocês, o uso da simulação hoje ela é uma obrigação, né? Ela não é mais uma inovação. Inclusive em universidades, então a gente deixa de trabalhar exclusivamente o laboratório de habilidades e hoje a gente deve ter ambientes simulados para que esses alunos possam trabalhar o seu raciocínio clínico simultaneamente com estratégias comportamentais e procedimentais, enfim. Então, é desejável, a literatura descreve isso de forma adequada, então a gente está corroborado hoje, né, de informações de que vale a pena fazer esse investimento. Pode passar, por favor. E eu vou mostrar aqui para vocês vários artigos, alguns materiais, mas fiquem tranquilos que eu fiz uma pastinha para o pessoal da Ledel encaminhar para vocês depois que a gente conversar, para que vocês tenham acesso aos materiais que eu utilizei aqui e alguns guidelines que eu me baseei em questão de biossegurança nessa retomada de simulação. Então, eu vou estar mandando um material para vocês, para que vocês possam estudar depois e construir aí os materiais de vocês. Esse artigo é um artigo que eu publiquei no começo do mês e depois eu compartilho com vocês. E ele traz para nós a importância da simulação durante a pandemia, né? E aí a gente descreve nesse artigo que não é a questão de uma estratégia só ser a resposta. Então, na verdade, é um conjunto de possibilidades que vão trazer uma melhor retenção de conhecimento a esses profissionais, a esses estudantes. Então, a ideia é a mesma coisa quando a gente vai avaliar um estudante, né, ou um profissional. Então, se você faz isso com uma única avaliação, muito provavelmente você não vai ter uma noção global de como está esse profissional, esse estudante. Então, a mesma coisa se aplica para estratégias educacionais. Então, dentro da simulação, a gente tem várias possibilidades. Então, hoje a gente pode incluir só o treino de habilidades, a gente vai estar falando hoje sobre as práticas deliberadas, agora tem recurso considerando aí telesimulação, a simulação in situ. Então, eu acredito que a junção dessas técnicas, dessas estratégias, é que vão proporcionar uma melhor retenção de conhecimento
para esse pessoal. Pode passar, por favor. Eu vou estar mostrando para vocês duas realidades distintas, tá? Em dois momentos diferentes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, na Universidade de São Caetano, a gente já fez a retomada, né? Então, a gente vai estar falando um pouquinho como isso acontece. E na Unicid, eu vou estar contando para vocês as experiências que eu estou tendo, né? E como, na verdade, não é nem as experiências, né? É como eu estou fazendo a telesimulação, né? Porque a gente, apesar de ser bombardeado de novas informações, ainda tem essa questão de como fazer com os recursos que nós temos. Então, se eu trabalho num hospital, numa instituição de grande porte, eu tenho toda uma equipe por trás, TI, eu tenho muitos recursos, eu consigo aquisição de materiais de forma mais rápida, né? Mas quando a gente está dentro da universidade, nós, acadêmicos, os docentes, a gente esbarra um pouco nessa rapidez em conseguir novos materiais. Então, o meu objetivo hoje é explicar para vocês que é possível fazer, né, com pouco recurso ou com os recursos que a gente tem, da forma mais adaptada possível. E eu acho que aqui, mais do que nunca, a definição da simulação, considerando a capacitação docente, né, e a estratégia em si, muito mais importante, né, do que a tecnologia, né, e todo o recurso financeiro que a gente pode gastar aí nessas modalidades. Então, eu acho que esse é um objetivo interessante e eu espero que eu possa inspirar vocês, docentes, para tentarem fazer as coisas dentro da nossa possibilidade. Tá bom? Pode passar, por favor. Eu acho que a gente não tem como começar a falar sobre as estratégias da retomada se a gente não considerar a realidade de cada docente, né? Então, isso é super importante. Então, como que a simulação está inserida no seu currículo, né? Então, no meu exemplo aqui, tanto na USCS quanto na Unicid, a simulação, ela trabalha de forma longitudinal. Então, do primeiro ao sexto ano do curso, os estudantes, eles têm contato, isso está dentro da agenda deles, né? Então, eles têm os momentos dedicados à simulação, às vezes ao longo de todo o semestre, às vezes dentro de módulos, mas os estudantes têm o tempo todo algum contato com a simulação. Então, isso faz com que a estratégia precise, de alguma forma, acontecer com ou sem a pandemia, né? Porque ela realmente faz parte do currículo e a gente precisa se adaptar da noite para o dia de alguma forma. E é isso que eu vou mostrar para vocês. O investimento, como eu falei, é algo bem complicado, então mesmo em instituição privada, a gente tem uma barreira, estamos todos aí num momento difícil, de cortes, então você chegar lá na direção e falar que precisa comprar câmera assim, precisa comprar software, é um negócio complicado, então além de tudo, a gente ainda tem que se ajustar dentro de uma realidade onde o orçamento está limitado, né? E a nossa capacitação, né? É tanta informação ao mesmo tempo, tanta ferramenta de uso remoto, que a gente acaba ficando com medo de ficar superficial, né? Porque são tantas informações que você não consegue se aprofundar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, saber selecionar algumas estratégias e você se aprofundar e ter propriedade naquilo para poder ter um bom desempenho para os estudantes. Pode passar, por favor. Então, no nosso caso aqui, o primeiro semestre, eu acho que para todos vocês aí, as nossas atividades, né, pelo menos conosco, nós interrompemos totalmente as atividades presenciais, né, voltadas à habilidade e à simulação. Então, elas foram interrompidas e foram substituídas, na medida do possível, com estratégias mediadas por tecnologia, né? Um exemplo que eu dou da USCS é o contato que esses estudantes passaram a ter com a telemedicina, né?
Então, eles acompanharam muito desses atendimentos, então outras coisas foram incorporadas de conhecimento por esses estudantes, né? Mas predominantemente essas atividades elas acabaram sendo de forma assíncrona, né? Então o que a gente utilizou muito no primeiro semestre e ainda está utilizando no segundo semestre são vídeos, esses do estilo do New England, né? Então que tem procedimentos, né? A gente discutir casos clínicos, a gente fazer gravações de simulações e aí fazer uma discussão com a turma. Enfim, foram estratégias aí que a gente encontrou para tentar trabalhar no primeiro semestre. Eu acho que essas coisas de paciente virtual têm crescido bastante e foi assim que a gente tentou levar o primeiro semestre. É claro que os alunos, quando eles pensam em simulação, eles já pensam naquela coisa mão na massa, né? Então, a gente sentiu que no final do semestre os alunos já estavam cansados, assim, já estavam arrastando. Então, por mais que as temáticas são interessantes, você percebe que o engajamento do estudante já não estava mais o mesmo, né? Então, é difícil a gente ficar o tempo todo, o semestre inteiro, querer substituir as atividades por coisas totalmente remotas, né? Então, a gente percebe que o engajamento, ele diminui bastante. Então, a ideia para o segundo semestre, pode passar, por favor, é tentar incorporar, além dessas atividades que a gente tem feito, né, fizemos no primeiro semestre, tentar fazer algo síncrono, né, e fazer com que a emoção do estudante entre dentro dessas atividades e promova mais engajamento, mais motivação e também uma participação. E aí é que entra a possibilidade da telesimulação e o resgate de algumas atividades que voltaram a ser realizadas nas instituições, tá? Num esquema de rodízio, né? E com um número adequado de estudantes dentro do que a legislação permite que a gente faça. Pode passar, por favor. Bom, então eu vou começar explicando para vocês um dos casos, que é o que acontece em São Caetano. Então, em São Caetano, eu retomei as atividades de simulação. Então, aqui eu estou falando dos alunos do quinto e do sexto ano do curso de medicina, né? Os alunos que eu dou aula, então, eles são internos. O que eu tenho aqui é um curso que já nasceu, né, baseado em metodologias ativas de aprendizagem. Então, os estudantes estão bem acostumados, a metodologia já faz parte do currículo. Lá nós temos um laboratório de simulação de alta fidelidade. Então, a gente tem uma enfermaria com 6 leitos, né? Então, eu tenho desde a SIM-MAM, eu tenho SIM-MILB, eu tenho paciente adulto, eu tenho sim júnior, então a gente tem um bom mix aí de possibilidades com esses estudantes. E como que a gente trabalha lá? O que eu tenho de facilidade lá é que o número de alunos ele é reduzido. Então, eu tenho turmas que elas estão variáveis aí entre 50 a 60 alunos, né? Então, esses alunos, durante o internato, eles são divididos em pequenos grupos. E esses pequenos grupos, eles fazem um rodízio, né, nas diversas especialidades no hospital. Então, no quinto e no sexto ano, eles estão durante o internato, né? E eu pego esses estudantes durante um desses módulos. Então, o módulo que eu pego os estudantes é o da atenção primária. Então, quando esses alunos estão no estágio que eles ficam na UBS, a gente faz uma divisão. Então, no módulo que está na UBS, está na simulação também. Então, no período da manhã, esses estudantes vão para a UBS e à tarde, esses estudantes passam comigo lá na universidade para fazer simulação. Então, aí a gente caracteriza isso como um módulo de urgência e emergência, uma capacitação, que eles fazem isso ao longo dos 2 anos, tá? São pequenos grupos, então eles trabalham no máximo com 18 estudantes, então eu vou dividir
isso em 2 grupos, então eu vou ter 2 grupos de 8, 9 estudantes mais ou menos, tá? E aí eu consigo trabalhar de forma presencial, retomando a simulação da forma que a gente fazia anteriormente, tá? É claro que a universidade municipal eu tenho uma dificuldade de também incorporar novas ferramentas para comprar da noite para o dia, né? Então a instituição, tudo que vai comprar precisa fazer licitação e tudo mais, então incorporar novas compras da noite para o dia é um processo complexo, como eu sei que é em muitas instituições aí de quem está assistindo aqui hoje, então a gente precisa se virar nos 30, né? Pode passar, por favor. Então, a ideia aqui para vocês é mostrar o que eu peguei para me basear para fazer novamente essa simulação. Então, o foco lá na USCS foi a biossegurança, porque eu tive condições para essa turma voltar ao presencial. Tá? E aí depois a gente vai estar, a Lerdo vai estar mandando para vocês todos esses guidelines, esses materiais que eu tenho separado, tá? E o material que eu me baseei inicialmente foi esse aqui do American College, tá? E vários outros que começaram a sair entre as discussões do pessoal da simulação. Pode passar, por favor. E aí eu encontrei vários materiais, né? Participei de várias reuniões com o pessoal nos Estados Unidos, no Canadá, e como é que o pessoal estava construindo seus próprios guidelines para fazer essa retomada da simulação. Então, eu separei tudo isso, pode passar, por favor, e eu criei o meu próprio. Né? E aí eu criei o meu próprio protocolo para poder fazer essa simulação. E aí eu fiz todo um ajuste do que pode, do que não pode. Então, os horários das turmas, eles são bem espaçados para que a gente possa fazer toda a higienização da sala, todos os materiais, o pessoal tem que usar face shield, tem todo aquele processo que a própria instituição já incorporou, né? Então, de temperatura, enfim, todo esse processo que todos nós já sabemos que deve ser incorporado. Então, eu fiz algumas coisas em particular aí para poder limpar o simulador, e tem sido bem tranquilo, né? Então, a gente já retomou as atividades e tem sido bem tranquilo, a gente não tem tido nenhum problema, teve uma boa aceitação dos estudantes e estamos trabalhando. Pode passar, por favor. Então, esse aqui é só um exemplo para vocês terem uma ideia de como que eu estou fazendo. Então, aqui é a sala da USCS, né? Então, aqui foi o que eu fiz na semana passada, era um paciente, um politraumatizado, né? Então, vocês estão vendo aqui a setinha, a sala de comando, onde eu fico. Normalmente, eu fico sozinha na sala de comando, eu gosto muito de centralizar, já tô macaca véia em simulação, então eu já faço a voz do paciente, já troco, já faço as alterações hemodinâmicas, já gravo, já anoto, né? Então eu centralizo bastante isso, o que já ajuda. E a sala, ela fica toda organizada especificamente para aquele atendimento, né? Então a gente retira os outros pacientes, né? A grande maioria, e a gente deixa os materiais específicos aqui para a atividade do dia. Então, vocês estão vendo aqui o outro vidro unidirecional, onde estão os alunos do debrief. Então, se vocês perceberem que eu tenho trabalhado mais ou menos com 8 alunos, então, aqui dando o exemplo do politraumatizado, vão entrar 4 alunos, 4 ou 5 alunos para fazer o atendimento. Os demais vão ficar na sala de debriefing com o distanciamento adequado, né? Quando a gente termina essa atividade, a gente não fica na sala de debriefing, porque ela acaba não comportando, não dá para fazer o distanciamento adequado. Então, aí, quando a gente termina o atendimento, a gente vai para uma sala de aula, né? E aí a gente faz um distanciamento importante entre o grupo, aquela meia-lua, em vez de ficar uma coisa próxima, ela ficou distante, e aí a gente consegue fazer o debriefing
de forma padrão. Enquanto eu estou fazendo esse debriefing, aí a equipe da limpeza já está higienizando tudo, já está trocando os materiais, os pacientes aqui a gente tirou lençol, tirou roupa, então tudo que a gente pode fazer para evitar a contaminação a gente faz, então a higienização nos simuladores, então álcool, aquele material optiogerme a gente usa também no simulador, no chão, enfim. Então, a gente tem todo um processo, enquanto eu discuto uma turma, a gente está fazendo todo o processo de limpeza e até que a próxima turma chegue e aí eu comece de novo o segundo atendimento do dia. Pode passar, por favor. Então, o pessoal sempre me pergunta bastante, então eu já coloquei aqui algumas informações. Então, a gente está trabalhando de forma mais condensada, né, com um tempo menor do que seria o tradicional, mas, de forma geral, eu coloquei aqui os casos que a gente está fazendo para esse segundo semestre. Estou colocando das turmas que eu faço, né? Então, eu tentei muitas vezes associar a alguns casos, né, onde eu consigo ter um número de objetivo adequado, né, que o negócio não fique um tratado da medicina em um cenário só, mas coisas que eu consigo juntar para tentar otimizar. Então, aqui, se vocês forem ver o exemplo da 12ª etapa, eu estou fazendo aqui um cenário de infarto seguido de choque cardiogênico, então, o reconhecimento e o manejo inicial dessa situação, tá? Um politraumatizado, então aqui hoje esse paciente é o paciente que tem tudo, né, gente? Não vai dar para fazer um cenário de pneumotórax hipertensivo, um outro cenário só do choque, não, a gente tem que fazer um paciente e tentar aproveitar esse tempo que a gente tem com os estudantes. Aqui eu dei um exemplo de um cenário de eclâmpsia e reanimação neonatal, então aqui as duas equipes trabalham. Então, a gente tem a primeira equipe trabalhando com a mãe, assim que tem o nascimento, a outra equipe assume o bebê, né? E aí a gente tenta aproveitar para fazer para deixar mais justo, né? E aí não tem como, a gente tem que trazer aí a discussão do Covid, então aqui eu associei aqui um caso do Covid e já aproveitei para repassar as atualizações que seriam para essa situação na parada cardiorrespiratória, tá? Então, esses alunos, eles não são informados do caso antes, tá? Eles não sabem da temática, mas eles têm um material que eles podem fazer um estudo posterior. Então, vamos dizer que eles discutiram comigo a taquiarritmia na criança. Então, a gente tem essa pastinha aí no Dropbox, então ele vai consultar lá e ele vai ter todo o resgate de fisiopatologia, enfim, tudo que ele precisar para estudo posterior. Então, eu tenho trabalhado assim. E também uso o checklist nos debriefings, eu também costumo utilizar. E aí, esses alunos da 12ª etapa, isso tanto para a USCS como para a Unicid, a gente tenta, na medida do possível, que todos os alunos façam pelo menos o ACLS para poder já se formar com essa certificação. Então, as duas instituições, a gente tem o nosso parceiro e a gente faz esses cursos nas instituições. Pode passar, por favor. Bom, e aí agora a gente entra numa realidade bem diferente, né? Então, agora eu vou contar para vocês como que a gente tem feito na situação com um número grande de alunos, que é o que acontece na Unicid. Então, aqui eu mudei completamente o grupo, o meu público, né? Então, agora eu vou estar falando de uma turma do 4º ano, né? E a gente tem aí aproximadamente 190, 200 alunos, né? Então, esses 190 alunos, 192 alunos, eles são divididos em 3 grandes turmas, tá? E esses 3 grandes grupos são subdivididos em 2, tá? E aí, lá eu tenho um hospital simulado, né? Eu tenho um andar dedicado à simulação. Então, além da enfermaria, a gente tem salas avançadas, né? Para cuidados críticos, obstétricos.
Mas aí eu tenho esse desafio de como tentar fazer a simulação para os alunos mais jovens, que dependem mais do docente, né, que são menos experientes, né, precisam de mão, né, porque justamente quem me conhece aí, que me acompanha, sabe que eu gosto de protocolo, mas que eu gosto mesmo que o aluno pense, que ele me pergunte se tem estase jugular, como é que está o tempo de enchimento capilar, se tem edema de membros inferiores. Então, eu não gosto que o aluno fique vomitando o protocolo, né? E para que isso não aconteça, a gente precisa praticar a mão. Então, eu preciso que eles mostrem para mim a propedêutica, que eles façam questionamento. E aí eu fiquei numa situação que eu falei, gente, como é que eu vou fazer? É muito aluno, né? E não tem como, eu não consigo dividir em pequenos grupos, como acontece na USCS, né? Até porque eles têm outras atividades, eles não estão no internato ainda, então eles têm as outras atividades acontecendo ao mesmo tempo, e eu não vou conseguir fazer uma divisão com um número tão pequeno de alunos. Então essa retomada ficou basicamente inviável para ser de forma presencial. E aí eu considerei que a internet, todo esse processo lá na Unicid é bem instável, né? Ela é boa. E aí eu falei, bom, gente, eu acho que nós vamos ter que partir para a ignorância aqui, vamos ter que tentar alguma coisa. E aí comecei a procurar na literatura como é que eu poderia fazer a tal simulação. Pode trocar, por favor. E aí eu comecei a achar algumas coisas sobre telesimulação, e aí a gente percebe que, na verdade, ela não é uma novidade, ela não é algo que estamos falando pela primeira vez, né? Ela já faz, para quem conhece aquele dicionário, né, da SSIH, esse termo, né, ele já faz parte do dicionário, né, da simulação. Então, a telesimulação já começou a ter discussões lá em 2016. Só que aí, quando eu comecei a aprofundar um pouco mais sobre isso, eu percebi que a grande tocada da telesimulação não era a graduação, né? Era lá a educação permanente. Então, era aquela pessoa que já tinha um conteúdo, né? Já tem competências que o meu aluno não tem. Né? Então, se vocês pegarem materiais sobre telesimulação, vocês vão ver que o pessoal da cirurgia tem feito muito isso. Né? Então, às vezes, ele consegue mandar um software de tal procedimento para o seu residente em outro local, e o residente vai demonstrando o que ele sabe ou não fazer, e o facilitador consegue, de forma remota, dar o feedback para ele. Né? Mas a gente não acha trabalho de como fazer isso para a graduação, né? Então, pode passar, por favor. Então, aí eu comecei a pensar como que a gente pode adaptar. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. A mesma coisa que eu senti há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer simulação com graduação, é basicamente o que eu estou sentindo agora, né? Então, quando ninguém fazia simulação nesses moldes para estudante, né? E era difícil a gente conversar com os outros profissionais que isso era uma ferramenta possível, que dá certo. Eu estou sentindo a mesma dificuldade hoje em relação à telesimulação, porque eu conversei com muita gente de fora. E as pessoas, elas não têm fora, elas não têm a mesma demanda que nós temos aqui no Brasil, sabe? Eu acho que a medicina de emergência, ela não vai ser igual mais no mundo todo. Mas aqui para nós, isso vai mudar muito, mais ainda. Então, a simulação como a gente faz aqui no Brasil, poucos lugares fazem para estudante, porque eles não têm exatamente essa necessidade. Né? Então, um médico recém-formado, dificilmente, americana, dificilmente ele vai estar na linha de frente. Né? Quem fica na linha de frente é o profissional sênior, o que é mais competente, enfim, o que tem mais, né, horas aí de voo para poder estar numa linha vermelha. Mas não é o que acontece aqui para nós. Então, a gente na graduação, para todos os cursos da saúde, né? Eu estou falando aqui medicina, que é o que eu
lido no meu dia a dia, mas isso para todos, né? A gente tem uma necessidade de treinar os nossos estudantes em urgências e emergências, porque a gente sabe que no dia seguinte que eles pegaram o registro, eles vão dar plantão em algum lugar por aí, né? Então, nós, como docentes, temos uma preocupação, né, em passar esse conteúdo de forma importante, de forma adequada, de forma que fique esse conhecimento retido. Eu dei uma traduzida básica aqui na tabela desse artigo que fala sobre a telesimulação, e aí a gente tem algumas coisas interessantes. Então, os benefícios da telesimulação. Então, acho que o primeiro aqui é o que se aplica para nós, até por conta da pandemia. Então, permitir o treinamento em um local externo, tá? Permitir avaliação, pelo que eu li, toda vez que falam de avaliação, é como o exemplo que eu dei da cirurgia, né? Então, muitas vezes você pode fazer como se fosse uma prova com um facilitador diretamente com o seu estudante, com o seu residente, com o seu profissional. Então, é uma realidade um pouco difícil para nós aqui com um número grande de estudantes, né? E aí aqui tem um aspecto interessante, né? Então ele está falando eliminar barreiras de distância, de tempo, e aqui tem algo para a gente conversar que é bem interessante, que fala sobre realizar a simulação em locais onde não tem infraestrutura. Então isso eu acho que é uma tendência, né? Porque a gente sabe que montar centro de simulação é caríssimo, né? E a telesimulação começou a abrir um pouco a nossa mente nesse sentido de, poxa, será que eu não consigo realmente adaptar? Será que eu não consigo, né, fazer algo mais colaborativo? Né? A gente monta um centro e que várias instituições vão poder utilizar. Então, essa coisa da cooperação, ela tem crescido aí nessa análise que a gente tem feito junto com a telesimulação, né? E aí, consequentemente, a gente vai ter uma redução de custo significativa até para poder investir em novas ferramentas, por exemplo, como a realidade virtual e outras possibilidades, tá? Pode passar, por favor. Aqui, eu só estou dando um exemplo para vocês de algo que a gente não pode esquecer para quem for fazer telesimulação ou quem já faz as suas simulações de forma padrão e faz o uso da gravação, né? Então, eu acabei, posso compartilhar isso com vocês depois, sem problema nenhum, como o resto dos materiais. A ideia é você fazer com que esses estudantes assinem uma sessão de direito de imagem, né? Porque você vai ter os estudantes que estarão em campo lá na universidade fazendo atendimento desse paciente simulado e os demais estudantes vão estar assistindo de casa, né? Então essa transferência de imagem é necessário que a gente se preocupe com isso. Então eu deixo muito claro para os estudantes que a gente não vai gravar isso, que não vai ter uma utilização que não seja para fins de pesquisa, enfim, e tudo mais, e que elas serão deletadas, mas a gente precisa tomar cuidado com isso nessa era tão digital aí que a gente está entrando. Então, cada vez mais a gente tem que tomar esse cuidado. Então, todos os estudantes que estão indo fazer a telesimulação, primeira coisa que eles fazem quando senta ali na cadeirinha que está lá demarcado no chão, as cadeirinhas, a distância entre todas elas, né? Tá o termo lá para assinar e o face shield para ele colocar para fazer o atendimento. Pode passar, por favor. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que o meu esquema foi super, super, super adaptado, mesmo, trabalhando com o que tem, né? Bom, então a primeira coisa é a plataforma que vocês podem vir a utilizar. Então, eu já passei por várias, né? Zoom, Google Meet, agora eu estou utilizando o Teams, porque foi o pacote que a universidade comprou e ofereceu para os estudantes fazerem, para os professores fazerem as suas atividades, né? Mas eu já testei com todos e é tudo muito parecido, todos funcionam. Então, o que vocês estão vendo aqui é a minha área de enfermaria lá na Unicid. Então, ela é uma sala bem comprida, né? Então, eu não escolhi uma sala avançada, eu escolhi a enfermaria porque ela é maior e aí eu consigo colocar
as cadeiras dos estudantes com distanciamento adequado, demarcado no chão, tudo direitinho, para não ter problema. E aí eu estou utilizando um robô, o Reinaldo vai me matar, mas é o robô mais velho, é o primeiro Simman da Lerdl. Esse robô aí que vocês estão vendo, ele tem mais de 10 anos. Né? Foi logo que eu comecei a trabalhar com simulação em graduação, foi o primeiro robô que a gente comprou. Então ele é todo cheio de cabo, ele é bem velhinho, mas ele é muito resistente. Mas ele é extremamente antigo. Né? Então eu aí, além de tudo, ainda tinha algumas dificuldades nesse sentido. Então aí o que eu fiz? Pega o computador do professor, né? Então aqui vocês estão vendo aqui a tela do Teams, né? Então eu montei daqueles meus 192 alunos, eles são divididos então em 6 grupos. Então aqueles 3 grandes grupos, eles foram subdivididos em 6. Então eu tenho aproximadamente 30 estudantes em cada grupo. Então não surtem, já eu falo sobre isso, né? Então eu tenho 30 estudantes em cada grupo, tá? E aí através do e-mail, criei a turma e convidei, fiz a inserção de todos esses estudantes. E aqui a professora, então, colocou o computador dela com a câmera voltada para o Simman, para o simulador, tá? E aí, eu peguei essa câmera que vocês estão vendo aqui na foto, abaixo do logo da Unicid. É a câmera que a gente tinha lá, que a gente tem lá na universidade. É uma câmera, acho que até para videoconferência, mas é a que tinha, então eu peguei, né? E aí o que eu fiz? Eu criei uma conta, né, para essa câmera. Então eu fiz o e-mail dessa câmera e registrei como se fosse um aluno. E aí eu coloquei essa câmera de frente para o monitor multiparamétrico. Isso faz com que o meu estudante ele consiga ver o atendimento e o monitor multiparamétrico, porque aqui eu não consegui a infraestrutura de montar os cabos e facilitar isso, fazer isso de forma muito tecnológica, mas não é porque eu não tenho a questão tecnológica que eu vou deixar de fazer, né? Então é isso que eu quero passar para vocês. Então eu fiz uma adaptação aqui, né? E aí eu coloquei mais um microfone encostado na maca do paciente para que o som fique bom, né? E porque para escutar o professor, eles escutam muito bem, porque o professor está próximo do computador dele, que está focando no simulador. Mas muitas vezes aquilo que o aluno tá falando não é muito bem compreendido por quem está em casa. Né? Então eu estou minimizando isso em minutos, mas não foi tão simples chegar nesse processo, né, que a gente está agora. E aí a gente incluiu mais um microfone ali na maca perto do robô e esse problema também foi minimizado, tá? Então esse é o panorama que eu montei para conseguir fazer a simulação remota. Então aí desse grupo de 30 alunos, tá? A gente pede toda semana, então a gente tem telesimulação com o 4º ano toda semana, tá? Então a gente pede que venham em torno de 5 a 6 voluntários, né? Então esses voluntários eles vão lá para a universidade, vão lá para o hospital simulado, né? E aí a gente faz o atendimento com o paciente, com o pessoal assistindo em casa em tempo real, tá? Mas aí vocês vão falar para mim, mas Carol, pelo amor de Deus, como é que você vai fazer teledebriefing com 30 pessoas? Isso não existe. Realmente, não tem como a gente fazer debriefing com esse número de pessoas. E aí eu comecei a pensar como é que eu poderia adaptar. Pode passar, por favor. E aí, a forma que eu encontrei para que eu possa minimizar essa situação e que tem funcionado, porque isso eu já estava fazendo com o 4º ano, em vez de fazer a simulação clássica do atendimento do caso clínico e posterior debriefing, tá? Eu resolvi trocar a técnica e fazer a prática deliberada de ciclo rápido. Tá? Então, para quem não conhece, é uma técnica interessante, tá? Então, ele não tem debriefing,
o que ele tem é feedback. Então, como é que eu faço? Lembra que eu falei para vocês que eu chamei 5 ou 6 voluntários, né? Então, eles estão lá sentadinhos lá na cadeirinha com seu distanciamento social. Desses 6 alunos, 3 vão entrar, tá? E aí a gente conta a história desse paciente e aí eles começam a fazer o atendimento. Assim que seja necessário uma intervenção por parte do facilitador, ele interrompe aquilo imediatamente e já faz um feedback para aqueles estudantes do atendimento. Quando ele faz isso, ele abre também a discussão para quem está em casa. Né? Então ele faz um feedback, ó, pessoal, o que faltou aqui? Então vamos dizer que ele estava fazendo a propedêutica, estava lá no tórax e aí ele não fez a percussão. Estou dando um exemplo, né? E aí ele vai interromper e vai falar, e aí, pessoal, o que a gente poderia fazer diferente até aqui? Faltou alguma coisa, né? E aí a gente faz um feedback, né? E aí a gente repete isso novamente. Então, aí, esses 3 alunos vão sentar e os outros 3 alunos voltam e vão refazer todo aquele atendimento de novo. A mesma coisa. A hora que é necessário uma intervenção, a gente vai interromper, vai fazer o feedback e esse ciclo fica. Então, assim, eu acho que a prática deliberada ela tem funcionado legal para essa coisa da telesimulação, que a gente tem necessidade nesse momento, e ela tem funcionado com os alunos mais jovens, porque muitas vezes o aluno muito jovem, ele não tem o know-how, né? Ele não tem a noção mesmo de como lidar com o paciente. Então, ele acaba tendo uma reflexão menor sobre aquilo, porque ele não sabe como fazer, ele está aprendendo ainda. Então, a prática deliberada, ela tem funcionado de uma forma bacana, eu acho que tem sido interessante e proporciona a possibilidade de todos participarem. Então, é isso. Então, desses 30 alunos, em média, 5 ou 6 podem ir toda semana lá na Unicid. E isso vai fazendo um rodízio. Então, é possível que ao longo de todo o semestre, os alunos que têm a possibilidade possam participar de forma ativa lá com o paciente, mas eu também tenho a possibilidade de trabalhar com a emoção de quem está em casa. Né? E aí fazer com que isso seja motivador e que isso traga uma emoção e um benefício no sentido de ganho de conhecimento, porque ele está vendo o amigo dele lá fazendo atendimento e isso prende a atenção dele muito mais do que se eu tivesse gravado alguma coisa e discutido de forma posterior. Então, o fato de ser ao vivo, né, e a gente poder abrir a discussão naquele momento sobre o que cada um faria diferente, tem sido interessante, né? Eu ainda não descobri uma outra forma de fazer, mas tem dado certo. Pode passar, por favor. Eu vou mostrar para vocês um videozinho da primeira telesimulação que a gente fez. Então, estava todo mundo desesperado, né? Alunos super jovens, né? Ainda não sabem, pode colocar, por favor, não sabem muito como lidar, mas é só para mostrar para vocês como que o estudante vê em casa, tá? Então, olha, esse é o professor, né? O professor Francisco, meu parceirão aí de anos. Essa é a Dona Dulce. Dona Dulce tem 65 anos. E a queixa dela é de falta de ar progressiva, piorando de ontem para hoje, que obrigou a procurar o distrito. E aí ele está contando o caso para essas estudantes, né? E aí elas começam a fazer o atendimento. Então, quem está em casa consegue ver pelo computador do professor o que está acontecendo no atendimento e aquela câmera bem gambiarra que eu mostrei para vocês consegue demonstrar um monitor multiparamétrico, porque eventualmente os alunos vão pedir um eletro ou pedir um raio-x, enfim, e até para acompanhar aí o atendimento, né? Então aqui a gente tem feito a telesimulação nesse esquema
de prática deliberada. E tem dado certo, né? Assim, os alunos estão motivados, estão achando que isso é mais interessante do que a forma que nós realizamos no primeiro semestre. E é isso. Então, eu vejo que eles conseguem colocar a mão na massa. O professor ali interrompeu nesse momento, porque é necessário uma intervenção, né? Então, ele consegue conversar com quem está em casa, as pessoas que estão em casa conseguem opinar, então o professor consegue checar os alunos que estão presentes, que não estão presentes na aula. Enfim, a gente tem, na medida do possível, com recurso zero, né, com recurso já instalado na nossa instituição, fazer a telesimulação, né? De novo, totalmente adaptado para uma necessidade de graduação, né? Que a gente sabe que é uma realidade diferente e que eles têm necessidades específicas, né? Então, o universo da educação permanente. Então, aqui eles repetem e acho que tem dado certo. Pode passar, por favor. Então, o que eu posso contar para vocês até o momento, isso é muito novo, a gente está fazendo isso desde que o semestre começou, mas é pouco, né? É pouco tempo, mas eu vejo uma boa aceitação dos estudantes. Os meus professores, nós somos uma equipe muito pequena, né? Nós somos só em 3. Eu acho que tem sido tranquilo para eles, né? Ter essa possibilidade de fazer algo síncrono tem sido interessante e acaba se aproximando muito do que a gente fazia antes da pandemia, né? Ainda que a gente esteja com um número grande de estudantes, né? E um aspecto que é interessante é que você não prejudica, eventualmente, o estudante que não possa ir na universidade, ou porque ele tem alguma comorbidade, ou porque ele mora com os avós, ou porque X e ele não pode ir à universidade, e ele não é prejudicado, né? E, ao mesmo tempo, ele consegue ter um ensino aí, vendo os colegas e gerando essa emoção. Então, acho que até o momento foi o que eu consegui fazer e a minha ideia aqui hoje era compartilhar com vocês uma possibilidade, né, dentro do recurso que a gente tem e fazer o nosso melhor. Eu acho que todos nós merecemos, né, prêmios aí, tem sido muito desgastante, mas eu estou bastante satisfeita com o trabalho que a gente tem feito. Acho que vale a pena vocês tentarem aí nas instituições de vocês, com recursos já existentes, façam alguns testes. Para isso a gente precisa que a internet esteja boa, senão fica difícil. Se não tiver condições, grava simulações com esses voluntários e faz uma discussão posterior. Enfim, eu acho que o jeitinho brasileiro aqui é importante para a gente continuar trabalhando. Pode passar, por favor. Bom, aqui é um pouquinho do que eu tenho feito. O meu e-mail está aí. A gente vai ter uma discussão posterior. Eu vou tentar responder aí as perguntas de vocês. Quem quiser me mandar e-mail, a gente vai estar repassando alguns materiais de consulta para vocês. E eu espero ter inspirado os professores a continuar aí na luta. Eu acho que mesmo depois que a pandemia passar, algumas coisas não vão voltar como era antes, né? Então, essas coisas tecnológicas a gente tem que incorporar e rapidamente a gente vai ver os resultados, né? Acho que estamos todos nós aí fazendo pesquisa, recomendo que todos vocês façam em suas instituições. Quem tiver interessado em fazer pesquisa sobre isso, multicêntrica, entre em contato comigo. Eu estou tentando fazer o melhor aqui e vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Então, eu espero ter contribuído, inspirado aí vocês um pouquinho e vejo vocês, se Deus quiser, no Minisam presencial
né? Para que a gente possa trocar mais figurinhas. Muito obrigado, considerem-se todos abraçados aí de forma virtual. Obrigado por ter compartilhado um pouquinho aí do tempo de vocês comigo. Um abraço. Muito obrigada, professora Carolina Brandão, pela sua contribuição. Agora nós teremos um breve intervalo e logo voltaremos com o próximo convidado. Olá, boa tarde a todos. Que pena que não estamos presencialmente, tá certo? Mas eu acho que essa é uma excelente forma da gente conversar. A ideia desta segunda sessão, aqui desse mini-SAM, é que a gente mostre para vocês um exemplo de simulação à distância, simulação virtual, e mostrar que isso é possível. Tá? Eu, primeiramente, gostaria muito de agradecer ao Dr. Henrique e ao Dr. Caio. O Dr. Henrique e o Dr. Caio são dois jovens médicos que trabalham comigo, né, e que se dispuseram a ser alunos ou a executar este cenário. A mesma coisa com a professora Carolina, que também se dispôs a participar do debriefing. Okay? Só antes de começar, eu gostaria de falar para vocês que eu compartilho com a professora Carolina esse entusiasmo pela prática deliberada de ciclo rápido. Veja, numa plateia como a nossa, de 320 participantes, definitivamente é impossível a gente fazer que todo mundo participe do debriefing, e por isso a gente vai fazer com um grupo menor, certo? Mas, com a prática deliberada, eu não sei se 320, tá certo? Mas a gente pode incluir muito mais gente e, na verdade, fazer a coisa muito mais funcional. Eu gostaria, então, nós vamos mostrar primeiro o cenário para vocês, é um cenário extremamente simples, e em seguida fazer um debriefing curto. Gerardo, se você pudesse, por favor, mostrar o vídeo. Passamos para a discussão agora? Agora, conforme a programação agora, nossos palestrantes irão responder certas perguntas que os participantes fizeram, ou seja, eles enviaram para a gente. As perguntas que não forem respondidas ao vivo serão respondidas por e-mail. Bom, primeira pergunta, certo? Vai para a professora. Professora, boa tarde. Quando a telesimulação é ofertada a todos os alunos, isso facilita, de alguma forma, os alunos da semana seguinte, por já terem se assistido o atendimento da semana anterior? Eu não sei se eu entendi, tá certo? Eu tenho a impressão de que os alunos da semana seguinte não assistiram a simulação, porque senão eles já vão chegar com uma coisa muito viciada. Não sei o que pensa a professora Carol, mas eu acho que cada grupo faz a simulação e se inteira da simulação enquanto a simulação está ocorrendo para o grupo dele, né? A gente, inclusive, eu tenho esse hábito, acho que a professora Carol talvez tenha, e gostaria de ouvir a opinião dela, de pedir a eles que não comentem, né? Por favor, não comente com seus colegas para não estragar o aprendizado deles. O que você acha, Carol? Eu não tenho esse receio, né, da pergunta, porque a gente tem esse pacto que é feito com os estudantes, né? Então eles sabem que eles vão estar interferindo na aprendizagem dos outros grupos. Quando isso chega no internato, isso fica mais exacerbado, porque eles têm uma competição interna, né, de quem vai melhor e tal. Então, mas isso é uma questão cultural, né? Então a simulação já existe há muitos anos nas duas instituições que eu trabalho, então isso é muito incorporado já nos estudantes. Então eu não tenho muito esse problema. Por outro lado, eu acho que não é algo que o professor precisa gastar energia, porque a simulação, ela é, como qualquer outro treino, repetição. Então, a gente tem ganho, né? Então, toda semana eles passam lá com um novo caso, mas o objetivo, basicamente, especialmente com os mais jovens, é sempre a mesma coisa, é a sistematização, é a propedêutica, é repetir
sempre as mesmas coisas para criar esse hábito de colocar a mão no paciente, nesse hábito de fazer as hipóteses diagnósticas antes de solicitar exames complementares. Então, eu não me estresso muito, não gasto muita energia com isso. Então, toda semana a gente tem discussões de temas distintos e existe um acordo entre os alunos para que eles não passem essa informação. Mas mesmo quando é passada, eu acho que sempre tem o ganho, né? Não tem dúvida. Assim, o que me preocupa um pouco com a transmissão da informação é a competitividade deles, como vocês falaram. Quer dizer, então, se o grupo passa para o outro, que o caso do próximo grupo será um infarto, você não tem a dúvida que eles vão dissecar infarto de miocárdio para vir e acertar tudo, né? E ao contrário, o que a gente quer é que eles errem, porque a simulação vive do erro, né? Tá certo? Então, assim, não gastar energia, mas eu acho, como você falou, que pedir a eles que não comentem é sempre interessante, né? E é muito perceptível para nós, né? A gente que já é docente há 1000 anos, se o meu estudante entra já contaminado, que o cenário é infarto, eles terão uma postura de mão no paciente que eu vou perceber isso. Claro. Então, eu já vou trazer isso para discussão, várias coisas que eles deixaram de fazer por estar achando que aquele caso era infarto, mas que na verdade dor no peito pode ser um monte de coisa. Então eles não foram bem no cenário. Então ter a informação do que era o caso em si não faz o estudante, o grupo ir bem na simulação. Concordo com você também. Concordo, né? Bom, próxima pergunta, certo? Como 30 alunos mantêm engajamento? Tem outras na mesma pergunta, tá certo? Só prática deliberada sem debriefing? Para quais cenários? Poderiam responder? Então, a prática deliberada, a gente considera sempre o feedback, né? Eu não tenho um momento de debriefing como o Dr. Scalabrini fez conosco agora, né? Então, assim, você interrompe a simulação no momento onde há a oportunidade de melhoria e você já amarra aquela informação, né? E aí você começa o atendimento de novo, né? Então, a ideia é que você consiga colocar um estudante que está iniciante em alguma coisa, ter um nível, né, de um pulo aí de conhecimento por repetição. Então, eu acho que a prática deliberada, eu não tenho esse estresse do debriefing, porque eu fico fazendo devolutiva o tempo todo. E o engajamento para os estudantes, para os mais jovens, é isso que eu comentei na apresentação. O fato do estudante em casa estar vendo o amiguinho da sua turma lá atendendo, traz uma emoção diferente do que se eu tivesse eventualmente filmando com os alunos e fazendo debriefing com um número menor de alunos. Então, eu acho que, eventualmente, o que a gente deve tentar fazer é um mix de técnicas. Pois é, só concordando com a Carol, né? Vamos colocar assim, seja distância, seja presencial, não existe debriefing para 30 pessoas. Esquece, você não vai conseguir fazer debriefing para 30 pessoas. Então, assim, o número com presencial, a distância, filmado, o que quer que você queira, é o mesmo número de alunos, né? Só que assim, como é que você resolve isso? A prática deliberada te dá muito mais possibilidade de você discutir com mais alunos e melhor, discutir com alunos mais imaturos. Quer dizer, não me adianta chegar para um aluno de 4º ano e botar ele para atender um caso de infarto, porque ele não tem maturidade, ele não tem as habilidades para fazer isso. Na prática deliberada, você pode, porque, na verdade, você vai caminhar com ele, né? Eu defino a prática deliberada como um intermediário entre habilidade e simulação. É algo que fica aqui no meio. Tá? Então, você pode usar com aluno mais imaturo, você pode usar com mais aluno, e é o que a Carol falou, não existe debriefing. O feedback é online, tá certo? Eu acho que é isso. Eu, como falei, eu sou atualmente um entusiasta de prática deliberada, né? Até porque em Minas Gerais eu tenho 200 alunos por semestre, então ali fica meio complicado atender 400 alunos por ano, tá certo? Fazer simulação com todo mundo. Né? Perfeito, eu acho que é isso mesmo.
É isso mesmo. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre reforçar, né? O pessoal fazer debriefing com 30 alunos, com 40 alunos. Isso não é debriefing. Não existe, né? Eu entendo que nesse momento nós estamos todos passando por um momento desafiador e que eventualmente estamos nos ajustando, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para tentar, na medida do possível, não desmontar a metodologia e começar a inventar coisas, né? Então a gente está no momento zero de novo, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não pode também começar a inventar as coisas, porque Até aí porque complica. existem técnicas próprias para isso, que não a que você quer usar. Quer dizer, então, você tem que adaptar a técnica à sua plateia, não a plateia à sua técnica. Né? É isso. Ok, obrigada. Outra pergunta, certo? Para um centro de simulação militar, onde há grande dificuldade de concentrar alunos, a telesimulação pode ser uma solução importante para diminuir o tempo presencial dos alunos em hands-on? Isso já tem descrito, né? Aquele material que eu vou mandar que a Lerda vai estar enviando para vocês, consta sobre treinamento militar, né? É uma ferramenta muito interessante, porque dependendo onde está esse grupo, né, militar, ele não vai ter condições nenhuma de estar em um ambiente de treinamento simulado, porque não tem nada, né? Então, eventualmente, a telesimulação pode estar auxiliando na possibilidade de trazer conhecimento para esse pessoal que está em algum local mais assim, de difícil acesso ou que não tenha como ter infraestrutura. É possível, isso já tem descrito na literatura, tanto para cirurgia quanto para catástrofe, esse tipo de ensino, a gente tem algumas coisas já descritas em telesimulação que eu vou mandar para vocês posteriormente. Ok. Tem várias perguntas com o mesmo tema, certo? Como têm sido as avaliações remotas nesse tempo? Eu vou ser gentil e deixar você responder primeiro. Pessoal, até mais. Adeus. Boa noite, muito obrigado. Essa pergunta é realmente muito complexa. Eu gostaria de ter uma resposta com embasamento para vocês, mas eu não tenho. Para ser sincera, nesse momento eu nem estou muito preocupada com isso. Eu estou preocupada em conseguir fazer uma atividade que os alunos tenham aproveitamento, mas eu entendo que é necessário a gente transformar isso num valor numérico, né, para que as coisas caminhem. No semestre passado, eu fiz basicamente como um portfólio, porque normalmente os meus alunos de quarto ano, a avaliação ela é no estilo OSCE, né? Então a gente faz toda a simulação de forma padrão, mas a gente vai fazendo várias avaliações, né? Mas o OSCE ele tem um peso importante. Mas eu acho que nós estamos no momento, e aí de novo eu bato nessa tecla do futuro da educação, que uma das coisas que a gente tem sempre que discutir é o valor global, né? É o global rating desse estudante, e a criação de instrumentos que possam avaliar o estudante em vários quesitos. Então, respondendo a sua pergunta, aos meus internos, né, eu utilizo exclusivamente o global rating. Então, como ele participa do debriefing, né, a postura, o conhecimento prévio, enfim, são parâmetros que eu utilizo. E agora, para o quarto ano, fazendo a telesimulação, eu não tenho essa resposta para dar para vocês. Eu não sei como eu vou fazer, se eu vou continuar com essa coisa do portfólio, que eles criem, como se fosse aquelas EPAs, né? Então, que eles façam uma criação de um caso clínico baseado nas nossas discussões do semestre, mais uma avaliação formativa nas atividades semanais.
Então, eu estou muito nessa coisa do global rating, que eu acho que ficaria mais justo, mas eu não tenho, assim, uma resposta melhor do que essa. Eu acho que ninguém tem essa resposta, né? Essa pergunta de US$ 1 milhão, tá certo? Agora, o que eu queria alertar vocês é o seguinte: o professor tem uma ansiedade muito grande de avaliar, né? Nós adoramos avaliar, tá certo? E assim, eu procuro não fazer uma avaliação somativa, pelo menos, com simulação, tá? Então, assim, eu prefiro que minha avaliação seja formativa. E para isso, eu acho que nada melhor do que o protocolo, do que o portfólio e o Global Rating, como disse a Carolina, quer dizer, onde você avalia o desempenho global do aluno como participação, como postura, como, enfim, como, quem é este aluno, né? Eu acho que o portfólio, se você avaliar o portfólio de uma forma global, eu acho que com certeza ele te diz muito mais sobre o aluno do que uma checklist ou uma coisa assim do estilo, né? Agora, como fazer isso à distância também, acho que ninguém sabe. Ok. Bom, para respeitar o tempo, essa vai ser a última pergunta. Agradeço a grande quantidade de perguntas, vão ser respondidas por e-mail. Essa última pergunta é: a efetividade da simulação remota é a mesma da presencial? Boa pergunta. Isso é o que eu coloquei para vocês na minha apresentação, né? Se vocês forem pesquisar na literatura telesimulação e graduação, você não tem, né? Então, o que eu apresentei aqui para vocês é algo assim, estamos tentando, como eu e o professor Scalabrini há mais de 10 anos atrás, quando a gente cismou que ia fazer simulação para graduação, e aí a gente percebeu que precisava de adaptações, e essas adaptações foram acontecendo ao longo desses anos, né? Eu não sei dizer se a efetividade é a mesma, se a retenção de conhecimento é o mesmo, por conta do público que a gente está trabalhando, né, que é estudante e que ele precisa ainda adquirir muitas informações. Então, para este público da graduação, eu acho que ninguém tem essa resposta. A gente está começando a fazer pesquisas nisso agora, né? Eu já comecei alguns projetos com isso, mas eu não sei, eu arrisco dizer que não, porque eu acho que a mão na massa, para quem ainda está aprendendo, ele é muito importante. E é por isso que outras estratégias, como a realidade virtual e outras estratégias que estão crescendo, elas devem ser inseridas no meio desse processo todo, para que a gente possa tentar minimizar possíveis gaps aí que a gente pode ter com esses estudantes, mas eu não tenho essa resposta. Eu acho que ninguém tem, na verdade, né? Agora, vamos colocar assim, olhando estritamente do ponto de vista de conceito de simulação, né? Você diz o seguinte, que quem participa do debriefing aprende tanto quanto quem faz o cenário, tá? Então, dentro desse conceito, o aprendizado deveria ser o mesmo, porque as pessoas que estão à distância também estão participando do debriefing, tá certo? Claro que eu acho que a gente vai entrar numa era nova, como disse a Carol, em que nós vamos ter que mudar algumas coisas. Quer dizer, eu acho que a gente voltou a que era 10 anos atrás que a gente estava experimentando. Quer dizer, nós estamos experimentando essa telesimulação e precisamos ver se isso é verdade. Quer dizer, se aplica a teoria da simulação, se aplica neste caso do aluno à distância. Quer dizer, será que ele fica menos atento? Será que ele se distrai? Será que ele não acompanha? Será que ele participa menos? Nós não sabemos dizer ainda, tá certo? Agora, certamente que vão vir coisas novas, tem que ver coisas novas. Uma delas, eu acho que a realidade virtual, as modelagens vão ser extremamente importantes daqui para frente. Em nome da Lerdo, eu gostaria de agradecer todos os participantes inscritos nesse primeiro SAM Virtual em português, os palestrantes professora doutora Carolina Brandão e o professor doutor Augusto Scalabrini Neto. Muito obrigado. Eu que agradeço a honra de estar aqui. Um abraço, até a próxima.
Muito obrigado pelo convite, foi muito bom estar aqui realmente, né? E praticando um pouco de simulação virtual, de certa forma, tá certo? E até a próxima também. Obrigado.